Te agradecemos por tua bondade. Glória a ti, glória a ti. Te agradecemos por tua bondade. Glória a ti, Senhor Jesus. Que as nossas almas se alimentem do pão da vida, do pão da vida. Que as nossas almas se alimentem do pão da vida, que é Jesus. Querido Pai, nosso querido e amado Deus, estamos mais uma vez na Tua presença gloriosa, reconhecendo que este é o melhor lugar. Não existe outro onde nós possamos derramar nossas vidas, nossa adoração, nosso louvor. Te adoramos por isto, Pai, reconhecendo Tua bondade, Teu amor, Tua graça, Tua misericórdia para conosco. Que Tu possas, nestes momentos mais terríveis da existência do homem na terra, que Tu possas estar sempre ao nosso lado, nos protegendo através da revelação da palavra, porque é a sombra do Onipotente, onde descansa a nossa alma, onde descansa a nossa esperança, Pai. Muito obrigado, Senhor. Que mais uma vez o Senhor possa tomar este trabalho e aceitá-lo como algo agradável e suave a Ti, recompensando e abençoando cada coração que está aqui e que está interligado conosco. Que Tu possas, ó Deus, abençoar a todos que por acaso um dia hão de ouvir estas minhas palavras, que elas sejam ungidas poderosamente pelo Espírito do Senhor, para que possa nos instruir, nos ensinar, nos redarguir, nos colocar na posição da revelação da Sua palavra. Nós queremos agradecer pelo profeta, o profeta que o Senhor nos tem enviado. Ele é a razão, a causa, o motivo de nós não sermos confundidos, porque ele traz o assim diz o Senhor para nós. Por isso, Deus, receba-nos mais uma vez e fale conosco, abençoando cada um de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. Nesta maravilhosa e poderosa graça de Deus, que nos reúne em Cristo Jesus. Boa noite a todos que estão interligados conosco via internet, via telefone, Belo Horizonte. Que Deus abençoe a todos, a cada um de nós, nestes momentos que nós chamamos de momentos cruciantes, momentos difíceis, finais, árduos e ao mesmo tempo gloriosos. Primeiro, ele é o grande dia do Senhor, depois o terrível dia do Senhor. Nós estamos vivendo o grande e terrível dia do Senhor. Graças a Deus, porque nós estamos do lado grande. Grande. Amém? Nós vamos ler. Nós vamos ler Apocalipse, capítulo 5.
capítulo 5 de Apocalipse, para que nós tenhamos um fundamento bíblico, para nós começarmos um estudo sobre os 7 selos. Nós encerramos um estudo sobre as 7 eras da igreja, que durou mais de 2 anos, e agora nós já havíamos prometido nós estudarmos os 7 selos, e com certeza nos caiu muito bem ao coração começá-lo hoje, começá-lo agora logo após a nossa festa de Natal em abril. Capítulo 5 de Apocalipse diz assim: E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas, chifres, e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostaram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvia toda a criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que neles há, dizer:
ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Amém. Muito obrigado, Senhor. Tua palavra é a nossa riqueza. Tua palavra é a nossa única certeza. A revelação. Não nos baseamos em nenhum fato histórico, seja do passado, contemporâneo, não importa, é o mesmo que vai acontecer. Nos baseamos na sua palavra. Deus enviou sua palavra, diz a Bíblia, e sarou a todos de suas enfermidades. Eu agradeço pela sua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podem assentar, por favor. O meu tema para todo esse estudo é, portanto, uma exposição dos 7 selos. E vocês sabem que sempre, quando há um tema assim, eu tenho os tópicos e eu tenho os assuntos que eu gostaria de discorrer, que eu gostaria de colocar veja se não é o telefone aí que às vezes aumentaram o volume. Eu sempre faço sem demora, sem pressa, mas na verdade com demorando, a exposição, porque é onde nós aprendemos da palavra. Eu sei que nós temos novos convertidos, pessoas novas na mensagem, outras que nos assistem há pouco tempo, e devido a isto possivelmente não entende quando nós falamos acerca do profeta, mas nós seguimos uma mensagem. Deus nos enviou um profeta, cumprindo Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6, cumprindo Mateus 17, versículo 11, e também a Apocalipse 10, verso 1 a 7. O profeta Elias, a restauração de todas as coisas e a revelação dos mistérios de Deus. Todos os mistérios de Deus são revelados pelo 7º anjo. E este tabernáculo Vitória, acredita que William Marion Branham é este profeta. É este 7º anjo revelador dos mistérios de Deus. Não porque ele disse, mas por causa da vindicação do seu ministério por Deus e também, logicamente, a sua mensagem que enquadra perfeitamente com as Sagradas Escrituras. E assim nós nos baseamos nesta mensagem e no que diz este mensageiro de Deus. Amém? Nós estamos sempre ensinando o que ele disse e provando na mensagem, porque sabemos que há um povo que
caminha por esta mensagem, que anda pelos passos desta mensagem de William Branham. E é no que nós cremos. E na nossa pequenez, simplicidade, nós vamos levando adiante o que nós cremos, sem muita pompas, muita aparência, mas eu te digo, com muita certeza no coração, nós verdadeiramente cremos naquilo que nós falamos. E falamos porque cremos. E cremos porque falamos. Nós não escondemos o que nós cremos. Eu não tenho na memória a mensagem onde o irmão Branham disse que o evangelismo da noiva são os 7 selos. Mas ele o disse, que o evangelismo da noiva são os 7 selos. E é exatamente o que está escondido, o que revela Satanás, o que desmascara Satanás neste século. São as eras da igreja e a revelação dos selos. Satanás, ele luta para que os selos não sejam revelados. Quando o irmão Branham trouxe as 7 eras da igreja, e vocês me acompanharam durante mais de 2 anos, tópico por tópico, onde entramos na sinagoga de Satanás, onde entramos no anticristo, onde entramos nos nicolaítas, balaamitas, enfim, na revelação de Deus, mostrando a Satanás durante as eras da igreja. Como Satanás introduziu-se no seio da igreja e se escondeu com a capa de cristianismo, de santidade, e tomando a adoração para si mesmo, e criando os seus dogmas, seus credos e suas doutrinas satânicas. A marca de Satanás no cristianismo é a doutrina da Santíssima Trindade. Esta é a marca de Satanás no seio da igreja. O catolicismo romano chama esta doutrina de a doutrina mãe. A doutrina mãe, porque dela se emanou-se outras doutrinas, criando o protestantismo, que começou com uma reforma de Deus, mas que acabou numa organização pela ação de Satanás. Então, o tema seria uma exposição dos 7 selos. E o tópico seria os 4 primeiros selos. Os 4 primeiros selos. Primeiro, segundo, terceiro e quarto selo, onde nós temos os 4 cavaleiros de Apocalipse. O cavaleiro do cavalo branco, do cavalo vermelho, do cavalo preto e do cavalo amarelo. Então são os 4 primeiros selos. E o assunto que eu vou começar hoje, com certeza eu não vou conseguir falar nem um terço dele, é o anticristo. O anticristo. Para que nós tenhamos uma base para falarmos sobre o anticristo, nós vamos ler a carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Tessalonicenses, segunda carta, capítulo 2, verso 1 a 17.
Ora, irmãos, diz Paulo, veja que profecia. Isto é uma profecia para nós hoje. Não cumpriu nos dias de Paulo. Está por se cumprir no nosso dia. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por epístola, quer por palavra, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que é que o detém, o que é que o segura, o que segura este homem do pecado vir, esse filho da perdição se manifestar. Agora vós sabeis o que o detém, é o Espírito Santo durante as eras. Foi o Espírito Santo durante as eras, com a revelação, até, então tem um tempo. Vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Então ele vem, no seu tempo certo ele vem. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca. A boca de Deus é que vai aniquilá-lo. E aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A este cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade,
para o que pelo nosso evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações e vos conforte em toda a boa palavra de Deus. Aleluia! É um consolo para nós. João, após receber as revelações do Apocalipse, ele não falou muito a respeito em suas cartas, mas ao escrever a segunda carta, a primeira carta universal de São João, ele disse no capítulo 2, versículo 18: filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, no plural, por onde conhecemos que é já a última hora. Ele diz: nós sabemos que o anticristo vem, mas nós temos percebido que muitos têm se tornado anticristos. E isto então nos dá o sinal de que nós estamos vivendo a última hora, o último instante. Roma já foi citado muitas vezes aqui em nossos estudos. Você percebe que o apóstolo São Paulo, ele disse, na escritura que lemos, ele falou sobre o homem do pecado. Ele não disse o homem pecador. Há muita diferença de um homem pecador para um homem do pecado. Isto quer dizer, ele é parte do pecado. Ele é membro do pecado. Ele pertence ao pecado. Paulo disse, o homem do pecado. Depois Paulo completou dizendo, o filho da salvação. Não, o filho da perdição. Filho quer dizer gerado. Então, gerado da perdição. Feito da perdição. Criado da perdição. Preparado da perdição. Esta expressão do apóstolo São Paulo foi usada pelo Senhor Jesus Cristo, quando orava a Deus, ao Pai, em São João 17, que você pode ir no versículo 12 de São João 17. Jesus orava pelos seus discípulos, e ele mencionou alguém na sua oração. Ele disse, estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Eu tenho guardado aqueles que tu me deste. Oh, isso é um consolo muito grande para nós, irmão. Somos guardados pelo Senhor Jesus Cristo. Todos quantos vão a Cristo pela revelação divina, eles são guardados, protegidos. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que as Escrituras se cumprissem.
Judas podia se arrepender milhões de vezes e ele não seria salvo. Ele arrependeu uma vez e se enforcou, suicidou, se matou. Jesus disse que ele era filho da perdição. Era um vaso preparado para a destruição. Jesus disse: vai e faça o que você tem que fazer logo. Então ele foi preparado para a perdição. Vaso de desonra. Ele foi preparado. Era o ministério de Judas Iscariotes. O irmão Brana disse que Judas Iscariotes é o tipo do anticristo. Quando Jesus nasceu, nasceu Judas Iscariotes. Quando Jesus morreu, morreu Judas Iscariotes. Eu não vou entrar nesses detalhes, que é um outro tema chamado gêmeos. Mas o profeta disse: o anticristo virá, e ele tem que ser um gentio, porque o Cristo que se manifestará à noiva também é um gentio. Então, iniciando esse pensamento do anticristo, eu quero dizer que eu sei que é muito difícil falar nesse assunto, nesses últimos dias, principalmente do luto dos católicos romanos, pela morte do Papa João Paulo II. Porém, eu quero dizer que a morte do Papa veio coincidir neste momento, quando nós vamos adentrar a este pensamento da revelação dos 7 selos, e principalmente, vocês vão ver que tem tudo a ver com a revelação do anticristo, do filho da perdição, do homem do pecado. Nós temos que prestar bastante atenção, porque isso aqui, irmãos, vale a nossa vida. Isso aqui é o preço da nossa vida. Satanás está atento ao que nós vamos dizer, porque ele fechou este livro entre os pregadores da mensagem da hora, a revelação dos 7 selos. Mas Deus abriu no nosso meio isto. E não falamos estas coisas para sermos diferentes, ou para provocarmos alguém, mas para abrir o nosso entendimento, para compreendermos a hora em que nós estamos vivendo agora. Respeitando o luto, como o irmão Gerson Feu colocou muito bem no seu tema de quarta-feira, o luto da Babilônia, nos mostrando que o luto de Roma é passageiro, muito rápido, pois logo eles mesmos se reúnem 15, 20 dias após a morte do pontífice, do líder, para escolher o seu sucessor. E não é assim com a noiva de Cristo. O luto pela morte de um mensageiro da noiva já chegou a durar mais de 1000 anos, até Deus enviar outro mensageiro. Satanás tem pressa de suceder rapidamente o sucessor do líder na terra, para que se cumpra a própria escritura de Apocalipse 13, o que é, já não é, e passa a ser, ou já era. É uma sucessão. Mas Deus não tem pressa, e Ele deixa a coisa ir até no último ponto, e então envia o seu mensageiro para a noiva.
a morte do nosso líder espiritual, do nosso mensageiro. Já se vai por 40 anos. E estamos esperando o seu regresso a qualquer momento deste. Eu sei que é doído a morte de um líder espiritual. Eu sei que causa uma convulsão internacional quando este líder é internacional. E nós, da noiva de Cristo, somos chamados, convocados por Deus para vigiarmos os acontecimentos mundiais, internacionais, e observarmos Roma, Israel, Rússia, Estados Unidos, enfim, estarmos atentos aos acontecimentos, porque dentro deles está a revelação de Deus para nós, há uma mensagem de Deus para nós. Nós assistimos, antes de falar sobre o anticristo, ou já falando nele, nós assistimos ao mundo todo, mais de 90 nações se encurvarem diante de Roma e da cidade do Vaticano. Reis, monarcas, príncipes, presidentes e chefes de mais de 90 países se encurvaram ante o poderio papal. A cidade do Vaticano, em Roma, foi o centro das atrações, das atenções do mundo inteiro. Estes últimos dias, o mundo todo, 136 países, ou cerca disto, transmitiram os funerais do Papa João Paulo II na cidade do Vaticano. O mundo religioso também. O mundo político se rendeu a ele. E o mundo religioso, composto por católicos, espíritas, umbandistas, protestantes, hindus, muçulmanos, maometanos, budistas, judeus, islâmicos, árabes e muitos outros, unidos na homenagem ao Papa de Roma, rendidos ao seu carisma. E a Bíblia tinha razão. As Escrituras estão se cumprindo ante os nossos olhos. Hoje tem se cumprido estas Escrituras. Apocalipse 13, Apocalipse 17, Apocalipse 18, que o irmão Gerson leu. A grande mulher, a grande cidade, assentada sobre muitas águas. Água significa tribos, nações e línguas da terra. E a grande mulher, assentada sobre todas as nações, todos os povos. Se você tiver coragem de nos acompanhar, você verá a verdade de Deus, a verdade de Deus e do profeta desta era sobre o Papa de Roma. Eu não disse sobre João Paulo II ou Wojtyła. Eu estou dizendo sobre um
magistério, o pontifado de Roma, o que a Bíblia e a mensagem da hora fala a respeito disto. Quem é o Papa? Como surgiu? Qual o seu objetivo no cenário bíblico? É ele um santo? Dizem sim, mas tem que ser julgado por um tribunal eclesiástico para se tornar santo depois de morto? Se contradizendo, também dizem sim. Eles disseram: o mundo pede a beatificação de João Paulo II imediatamente. Isto é, que ele se torne santo logo. Mas ele não era a sua santidade, o Papa? Ele não é, como diz os jornais, o Santo Padre? E por que então ele tem que ser julgado para depois se tornar santo, depois de morto? Por que isto? O que isso tem a ver com a Bíblia? Outra pergunta: é ele um representante de Cristo na terra? Ou de Lúcifer? É ele um embaixador dos céus, de Deus? Ou do inferno, de Satanás? Não sei, perguntas que temos que obter respostas. E a pergunta que talvez você fez, o mundo religioso está fazendo, 3 ou 4 me telefonaram me perguntando: é possível que ele tenha sido salvo? Foi ele para o céu encontrar com Deus, como diz a imprensa, os cardeais? Porque as nações se dobram ante ele e o seu reinado? Porque o mundo religioso o respeita a ponto de chamá-lo de irmão, não importando de que nação ou religião pertença? Por que nós temos medo de falar nele? Por que os ministros têm receio? E os membros da igreja se perguntam: meu Deus, será que o pastor vai continuar falando aquilo? Eu até brinquei com o irmão João Subtil que eu ia passar na polícia hoje para pedir emprestado os coletes da prova de bala para nós. Mas nós estamos brincando com coisa séria. E eu estou falando de coisa séria. Por que esse clima? Fúnebre. Por que esse clima de orfanismo, nos tornando órfãos, como se o mundo perdeu o seu pai? Por quê? Estas e outras inúmeras perguntas nos serão respondidas clara e abertamente, à medida que falarmos o nosso ensinamento sobre os 4 primeiros selos.
E eu quero dizer para você, ao vivo aqui no Tabernáculo Vitória, para todos que nos ouvem via internet ou telefone, ou até aqueles que vão nos ouvir depois através do DVD, do CD, de que você é livre. Livre. Para nos ouvir ou não. E com isto poder se retirar do tabernáculo, ou até mesmo desligar o seu computador ou o seu telefone. Estou falando sério. Você hoje não teve a oportunidade, porque eu te peguei de surpresa, para falar nesse assunto do anticristo, e você não tem como correr agora, a última hora, mas você está livre. Domingo que vem eu vou continuar e mais profundo, e você está livre para não vir. Se você tem pressão alta, sofre de dor de barriga, problema na coluna, e tem medo da perseguição, esse tabernáculo não vai ser o seu lugar. Este é, na verdade, um assunto bem polêmico e melindroso. Um assunto que se tem que se ter direção, unção e autorização divina para poder tocar nele. Porque não basta dizer, você tem que provar aquilo através das Escrituras Sagradas. Como eu disse, está calado, o mundo está silencioso quanto a isto, e você pôde ver na televisão, nos jornais, está aqui, ó. Eu acompanhei passo a passo os títulos das reportagens. O mundo político e religioso de toda a terra se encurvou diante do Vaticano, menos a noiva de Cristo. Então, alguém tem que falar a verdade para salvar o povo. E eu quero lhes dizer que eu não cavo esses assuntos. Eles nascem dentro de mim, eu sou preocupado com eles, eu estou buscando o mesmo que vocês estão, a verdade de Deus. E na simplicidade, repito, do meu ministério, eu vou falando e lhes ensinando acerca desses assuntos. Sem medo. Lhes peguei de surpresa domingo passado, dando as mãos e citando a Ave Maria cheia de graça. E eu sei que muitos arregalaram os olhos e pensaram, meu Deus, onde o pastor Nereu vai nos levar? Eu lhes levei na Bíblia. Aquilo é uma saudação, aquilo não é uma reza, nem sequer uma oração. Aquilo é uma saudação de um anjo que veio da presença de Deus para uma virgem que conceberia um filho do Espírito Santo. Salve agraciada, o Senhor é contigo. A igreja de Roma pegou isto para glorificar Maria, e ela pegou uma parte bíblica, Ave Maria, porque ave quer dizer saudação lá no latim, no romano, quer dizer o mesmo salve agraciada. Ave agraciada quer dizer salve agraciada. É o mesmo, por isso eu usei a mesma tradução. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita sois vós entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Isto é Bíblia, e assim diz o Senhor. Agora ela colocou a segunda parte, a igreja de Roma, e enfiou a mentira de Satanás, quando eles introduziram Santa Maria,
Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Isto já é romanismo. Agora, não rejeitamos o verdadeiro por causa do falso. Não menosprezamos a Maria por causa de uma idolatria de Roma. Não, é nossa irmã. Recebeu o Espírito Santo no dia de Pentecostes e dançou bêbada nas ruas de Jerusalém. E nós vamos abraçá-la naquela manhã gloriosa. Eles nunca vão abraçá-la. Nunca. Os católicos romanos perdidos. Agora, nós vamos abraçá-la naquela manhã. Então, a Virgem Maria é nossa. Nossa irmã. Nossa companheira nessa jornada. Mas um assunto polêmico, melindroso e perigoso, esse do anticristo. Mas para que nós possamos entrar nele, eu tenho que falar sobre a morte do Papa João Paulo II. Foi, na verdade, uma agonia para ele e seus seguidores, admiradores. Cada gesto, cada palavra, cada ato significava algo. Eu estava atento aos mínimos detalhes. É certo que não captei tudo, não entendi tudo, mas eu guardei alguma coisa dentro de mim para que eu pudesse mostrar a vocês. Aleluia! E eu acredito, irmãos, sinceramente, que falar sobre este que partiu, esse Papa que partiu, João Paulo II, é mais perigoso e arriscado do que qualquer outro Papa. Pois nenhum Papa até hoje foi tão aclamado e amado pelo mundo todo e por todas as religiões da terra. O seu carisma foi tão grande que a responsabilidade do próximo Papa dobrou. Porque o mundo está pedindo um João Paulo III, um que siga os seus ensinamentos. Deixe eu colocar assim: o mundo está querendo um precursado, porque eles acreditam que João Paulo II foi o precursor do que vai trazer a paz ao mundo. Há uma unção tão tremenda ao redor deste Papa que morreu, que eu já imagino o que eles farão com o próximo que virá, se vier nos seus passos. Na sua unção, no seu carisma, no seu poder de diálogo com as religiões do mundo, no seu poder do concílio, da conciliação das igrejas, das religiões. Poderá até ser um Pedro, um Paulo, um João, ou os três juntos. Eu só sei que ele virá com o mundo político e o mundo religioso já aos seus pés. Já encurvados diante dele. Dia 18, vocês vão ver. Dia 18 significa muito para nós.
Páscoa judaica. Essa que passou é a Páscoa de Roma. E nós estamos na Páscoa judaica, em abril. Próxima 14 de abril. Páscoa, ressurreição, liberdade, ressurreição. Vocês se lembram de que eu lhes falei por várias vezes de que este Papa tinha que morrer para que outro tomasse o seu lugar e cumprisse as escrituras que estamos esperando que se cumpram? Ou então, se ele não morresse, Lúcifer encarnaria nele. E ele morreu, e eu estou esperando o outro. Uma coisa eu pude observar, e eu percebi mesmo entre nós. Vocês notaram um clima no mundo inteiro, mesmo entre nós, aqui do Tabernáculo Vitória, que todos querem arranjar um lugarzinho no céu para ele. Oh, não. Ele foi muito bonzinho. Mesmo crentes ficam com esta dúvida no coração, devido a ele ter perdoado seus inimigos e até pedido perdão em nome da Igreja Católica pelos crimes cometidos no pecado. Por em cada país que ele visitou, o Papa que mais viajou no mundo todo, em cada país ele dava um beijo na terra daquele país. Papa que visitou as favelas, que arrancou o sapato e andou na Grande São Pedro. Todos querem. E é muita responsabilidade responder a pergunta: será que ele foi salvo? Mas eu vou respondê-la dentro da mensagem do profeta. Eu vou mostrar para onde ele foi. Nós temos alguns recortes de jornais com as notícias, e com certeza muitas perguntas serão respondidas pela própria leitura dos recortes. E o Israel falou que ia puxar meu paletó se eu passasse de 1,10, por causa do DVD e da internet. E 1,10 é coisa difícil para o irmão Nereu falar tudo o que deseja, né? Mas eu quero falar, antes de ler esses recortes, talvez eu fique até para domingo que vem, mas eu quero falar sobre a salvação de um católico. Como que um católico pode ser salvo? Eu não sei se tem católico aqui nesta noite, algum, mas eu vou te ensinar como você pode ser salvo. Religião híbrida, parágrafo 14, o nosso profeta diz assim: se um católico romano, se ele está dependendo da Igreja Católica, a qual é sua doutrina fundamental, mas se ele crê que aquela Igreja Católica o salvará, ele está perdido. Mas se ele tem fé em Jesus Cristo, Filho de Deus, e depende dele para a salvação, ele está salvo.
se um metodista, ou pentecostal, ou batista, eu vou acrescentar, ou tabernaculino, mensageiro, se eles dependem de suas igrejas ou organizações para serem salvos, eles estão perdidos. Mas se eles dependem de Jesus Cristo e o aceitam, coloca as vidas nas mãos dele, é salvo. Não importa, diz ele, se você é luterano, católico, batista, pentecostal, judeu, ou seja o que for, é a sua fé pessoal em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas isso é indivíduo. O clero, o laico, o leigo, não está falando nada de papa, bispo. A divindade explicada 101 é exatamente como o católico, como eu tenho frequentemente dito. Se ele é um católico e está dependendo de Cristo para a salvação, ele está salvo. Se ele está dependendo da igreja, ele está perdido. Então não é a igreja, o Antônio, o Pedro, o José, o Paulo, o João, ou Maria, é Jesus. Amém? Quem salva é Jesus. Jesus é o Salvador. Sua vida tem que ser entregue a Jesus Cristo para que você possa ser salvo. Só para você ter uma ideia, para mim te responder mais rápido, porque o tempo não vai dar, mas para que eu possa te dar uma resposta bem rápida, com certeza vou repetir. Eu vou te dizer, nos braços de quem esse Papa desejou estar. Esse é o seu testamento, escrito com sua própria mão. Velai, porque não sabeis qual dia vosso Senhor virá. Mateus capítulo 24, 42. Essas palavras me lembram o último apelo que será feito quando o Senhor quiser. Desejo segui-lo e desejo que tudo que faz parte da minha vida sobre a terra me prepare para este momento. Não sei quando isto acontecerá, mas eu coloco este momento, como todo o resto, nas mãos da mãe do meu mestre. Vamos orar. Querido Pai Celestial, são coisas tão tremendas que a Tua palavra nos abrirá os olhos, que nós nos sentimos até mesmo suspensos, voando no ar. Eu peço que Tu me ajude, Senhor. Satanás está atacando o meu lar demais. Quando será o basta do Senhor, meu Deus? Quando será o chega? Mas eu tenho recebido de Ti a mesma palavra de Paulo. A minha graça te basta. E eu quero que Tua graça permaneça, Pai, sobre cada um de nós, sobre todos os Seus filhos, espalhados pelo mundo afora. Que Tu possas abençoar nosso coração. E não vamos conjecturar, nem comentar, esperar
que a resposta vem do Senhor. Muito obrigado, Pai. Sela isto dentro dos nossos corações. Sela esta mensagem, esta palavra dentro de nós. E muito obrigado pela revelação que o Senhor nos concede, de que só Jesus salva. E só os que estiverem nos braços de Cristo é que serão salvos. Por isso eu te peço nesta noite, tudo que somos nós aqui nesta noite, nós entregamos nos braços do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Te entregamos nossa vida, Pai, pelo sangue derramado na cruz. Tudo que nós pertencemos, nós entregamos ao Senhor. Por isso pedimos selar todas estas coisas dentro de nós, em nome de Jesus Cristo.